Tá. Peraí. Começando a gravar aqui. Dá para ver minha tela, não? Como é que Sim, tá só aqui falta pôr só o modo eu apresentação. não tô conseguindo... Peraí que eu não tô conseguindo mudar aqui. Peraí, compartilhar. Só você clicar no modo apresentação aqui do slide. Peraí. Já, tá ok? Não, ainda não. Eu botei para mim, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo, não? Tá aparecendo, mas sem estar no modo apresentação, sabe? Sai e entra de Ah, é? novo Engraçado. Vou botar de novo. Isso aí entra de novo. E agora? Não? Ainda não. Eu vou fechar aqui a apresentação. Não, né? Isso, agora compartilha de novo, vamos ver se vai. Peraí. Conseguiu, Marcão? Não. Essa outra que para mim aqui compartilhou e tá... Você está compartilhando, provavelmente você tem que compartilhar, você está compartilhando a tela ou só o computador todo? Compartilha o computador todo, às vezes é isso. Eu botei a janela. É, não, não põe a janela não, Compartilhar a janela. põe tudo. Tudo, né? Tá. Tela cheia. Isso. Agora vai lá. Vou lá. Foi aqui, ó. Estão vendo alguma coisa já da apresentação ou não? Sim, agora só modo apresentação vai dar. Ah, pronto. Agora deu, tá vendo? Tem que compartilhar Ah, deu? tudo. Beleza. Tá, beleza. Tranquilo. Pessoal, então, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite, Marco, fazer parte dessa reunião. O tema que ficou a mim é sarcoidose cardíaca. A gente vai dar um enfoque no manejo das arritmias, tá certo? Então, assim, a sarcoidose é uma doença granulomatosa, a gente não sabe muito bem a etiologia, né? Que acomete vários órgãos e dentre eles pode acometer o sistema cardíaco, né? Cardiovascular. Né? No caso, em média, até geralmente menos que 10% nos últimos estudos, mas quando os pacientes vão para transplante, né, biópsia da peça, patológica da peça, ou então pacientes que faleceram, pode chegar até, de necrópsia, né, pode chegar até 25% de acometimento cardíaco nos pacientes sabidamente com sarcoidose. Tá? O acometimento cardíaco é a segunda maior causa de morte na sarcoidose, o primeiro é a parte respiratória, né, fibrose pulmonar, colo pulmonar, tá? Mas no Japão, a primeira causa de morte é a sarcoidose, o acometimento cardíaco da sarcoidose. Tá? Para a gente vai ser bem desafiador os casos de acometimento cardíaco isolado, né, porque vai ser um diagnóstico diferencial de outras cardiomiopatias arritmogênicas. Tá? A incidência anual pode variar em torno de 1 a 30 por 100 mil pacientes, né? Predomina mais países europeus, escandinavos, afrodescendentes americanos e menos entre asiáticos, tá? Mas na parte da região do Oriente, aí, o Japão
realmente tem uma preocupação a mais, faz guidelines, porque realmente essa parte cardíaca é a maior causa de morte para eles, no caso de sarcoidose. Predomina no sexo feminino, que tem uma curva de idade com a distribuição bimodal, tá? Geralmente pacientes mais jovens, né? Com idade entre 20 e 40 anos, e tem um segundo pico acima de 50 anos, com predomínio no sexo feminino, tá? Mortalidade, com dados americanos, de 2 a 4 mortes por milhão de habitantes. E, no caso, estudos mais recentes demonstram que a sarcoidose cardíaca é mais comum em homens. Tá? Então, pensando em fisiopatologia, é uma doença inflamatória, né? Que você tem inicialmente uma ativação de resposta celular, tá? Linfocitária, e isso leva a uma inflamação local. Aqui uma peça mostrando a fase iniciais de acometimento do tecido miocárdico, tá? Depois vai evoluindo para fases mais adiantadas, com formação de granulomas, né? Tá certo? Células multinucleadas, macrófagos, grande densidade, formando granulomas não caseosos, tá? E que isso pode levar à substituição do tecido, essa inflamação depois pode ser substituída por tecido fibrótico aqui nessa última fase, tá? E o acometimento dessa fibrose miocárdica, que vai ser o nosso maior interesse, que vai ser cenário aí de vários circuitos de taquiarritmias ou distúrbios de condução. Tá? Não existe um padrão, um predomínio patognomônico do acometimento da fibrose da sarcoidose. Aqui a gente mostra acometimento nessa figura do meio aqui só do ventrículo direito, tá? Ela pode acometer só o ventrículo direito, mas geralmente pode acometer os dois ventrículos, tá? Ou um ou outro, tá? A presença dessa cicatriz, ela vamos dizer assim, irregular, tá? Não tem um local específico, pode acometer a região aqui septal, principalmente a região anteroseptal, e aqui vai responder por distúrbios de condução nodais, tá certo? Infroseptais, no septo, tá? Aqui é acometimento tanto do VE quanto da parede livre do VD, tá? Então, o acometimento de localização pode ser geralmente mesocárdico e subepicárdico, mas não quer dizer que não tenha subendocárdico, pode ter, mas geralmente é mais epicárdico e subepicárdico, tá? Em relação ao mecanismo das arritmias proporcionada, então a gente vai ter basicamente arritmias na fase inflamatória, né, que é simular como se fosse miocardite aguda, então de atividade deflagrada, automatismo anormal, geralmente são arritmias polimórficas, falando em arritmias ventriculares, são irregulares, polimórficas, TVNS recorrentes, tá certo? E o estado vai depender do estado de atividade da sarcoidose cardíaca, né? Vai ser nos estágios iniciais ou então quando tiver a reativação da doença, tá? Nos estados mais avançados, vamos ter cicatrizes, então vão proporcionar arritmias por reentrada, tá? Que podem ter como gatilhos a presença de reativação da doença, tá? O substrato é um substrato complexo, dinâmico, tá certo? Então, assim, à medida que a doença vai evoluindo, circuitos, cicatrizes vão se formando, tá? As bordas de cicatriz heterogêneas, pode acometer também o sistema de His-Purkinje, então podemos ter taquicardias fasciculares, ramo a ramo também, e geralmente nessa fase as taquicardias são monomórficas, regulares e sustentáveis. É que eu já comentei. Então, em relação às manifestações clínicas, o que a gente vai ter, basicamente, a gente pode ter acometimento do sistema de condução,
tá certo? Então, a gente tem bloqueios atrioventriculares e o maior acometimento é do nó atrioventricular, principalmente quando a gente tem cicatriz na região do septo, né? Principalmente na região antroseptal. E até pouco mais de 1/3 dos pacientes podem evoluir com um bloqueio atrioventricular total. Né? Arritmias ventriculares são comuns, pode haver depósito também de granulomas não caseosos nos átrios, de peças, avaliação de peças de necrópsia, acometimento de granulomas até 4% dos pacientes, tá? E isso pode representar, ou também pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular, pode ter aumenta a pressão intratrial, né? Tá levando a remodelamento do átrio esquerdo, então isso pode levar a arritmias supraventriculares, então até 32%, sendo que o carro-chefe dessas arritmias supraventriculares é a fibrilação atrial, tá? Taquicardia ventricular sustentada, né? Geralmente são é monomórfica, tá certo? Morte súbita é uma forma de apresentação, tá? E cardiomiopatia, né? Então, pode ter tanto disfunção sistólica, disfunção diastólica e com predomínio do padrão restritivo, como outras cardiomiopatias infiltrativas, né? Em relação aos pacientes que têm outras manifestações da sarcoidose, então, que é a forma extracardíaca, então, o acometimento pulmonar, o veite, por exemplo. Então, o coração pode ter acometimento em até 41% dos casos, tá? Não, desculpa, essa estatística é relacionada à insuficiência cardíaca, tá? Então, pode ter até 41% de acometimento de IC nos pacientes que têm a forma extracardíaca, tá? E os pacientes que têm acometimento isolado da sarcoidose pode ter acometimento, pode evoluir para cardiomiopatia até 69%. Lembrando que a forma isolada geralmente é menos de 10% dos pacientes, tá? Pode acometer qualquer ventrículo, né? E inclusive o VD isolosamente, como a gente viu a imagem no slide anterior, e para nós, da nossa especialidade, realmente vai fazer parte do diagnóstico diferencial com a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, tá? Taquicardia ventricular sustentada e morte súbita pode acontecer mesmo em pacientes com fração de ejeção normal. Tá? Então, isso é um achado de até 24% desses eventos combinados TV e morte súbita em até 5 anos de diagnóstico desses pacientes. Então, assim, a gente precisa de dar esse diagnóstico, então, além da parte clínica, né, de como o paciente vai se apresentar, né, assim, o paciente teve bloqueio em idade jovem, a gente vai mostrar isso mais na frente, o screening, uma investigação de uma cardiomiopatia, tá? Então, os exames, eletrocardiograma, Holter, ecocardiograma vai ser a nossa abordagem inicial, tá? Principalmente no eletrocardiograma, a gente pode ver pacientes com distúrbio de condução, por exemplo, diabetes do primeiro grau, pacientes com, nada muito específico, mas bloqueio do primeiro grau, pacientes com distúrbios fasciculares, bloqueios de ramo, tá certo? Ondas Q em pacientes sem história de infarto prévio, alteração de imersão de T, tá? No ecocardiograma podemos apresentar déficits segmentares, aneurismas, tá? Afilamento do septo interventricular, principalmente na região anterobasal, tá? Queda da fração de ejeção, né? Mas 2 exames que vão ser fundamentais para a gente conseguir dar o diagnóstico, a gente vai ver em algoritmos, vai ser a ressonância cardíaca e o PET cardíaco, tá? Então, depois daqueles exames iniciais, eletro, Holter, eco, então a gente pode lançar a mão de uma imagem da ressonância nuclear magnética. Daí, o que a gente vai pesquisar se tem esse envolvimento precoce. Basicamente, na ressonância, a gente vai ver tanto a parte anatômica, déficits segmentares, presença de aneurismas, fração de ejeção, mas também a presença do realce tardio, né? Então, a gente vai conseguir quantificar essa fibrose e o padrão de distribuição dessa fibrose,
né? Então, é um exame com alto valor preditivo negativo, tá certo? Então, a gente já consegue, se a gente já tem uma suspeita, assim, uma sarcoidose provável naquele paciente, ou um paciente que já tem diagnóstico de uma forma extracardíaca, o exame de ressonância se impõe para a gente conseguir ver, estimar se já tem um envolvimento cardíaco nesse paciente. Tá? Como eu falei, a presença da distribuição dessa cicatriz não tem um padrão assim característico, geralmente pode ser multifocal, mas pode predominar basal, septo, parede lateral, em região meso e subepicárdica. Tá? Existe além do papel diagnóstico da ressonância nuclear magnética, ela tem um papel prognóstico. Tá? A gente vai ver lá na frente, isso aí é o algoritmo de indicação de prevenção de morte súbita com cardiodesfibrilador, que tem um estudo de 2019 que ele agregou, fez um refinamento do papel da ressonância como o prognóstico de indicação. Uma das indicações era pacientes com fração de ejeção acima para prevenção primária de morte súbita, né? Acima de 35% de fração de ejeção com presença de qualquer cicatriz nesse coração. Eles viram que a presença de 5,7 gramas de cicatriz de raso tardio mostrou uma taxa de eventos anuais de 12%, tá? Olha, se você for observando pacientes com disfunção ventricular, então assim, que tem indicação de prevenção primária, em fração de ejeção menor que 35%, então a presença de cicatriz já é muito próximo, né? Tá certo? Então ele refina bem a indicação. A taxa de eventos, por exemplo, de quem tem a fração de ejeção só, basicamente fração de ejeção menor que 35%. Então, isso mesmo pacientes com fração de ejeção preservada, tá? Então, um exame que vai servir tanto para prognóstico, ou para diagnóstico, como para prognóstico. Né? Outra que vai ser fundamental é a presença do PET, né? Que vai ser usando a glicose marcada com flúor, para a gente pesquisar a inflamação. Né? Então, a gente, no passado, tinha cintilografia com galho, agora realmente a gente tem um PET, que ele vai dar para ver tanto a parte de inflamação no coração, quanto no restante do corpo. Né? Então, isso vai ser importante. Aqui, no caso, ele marca essa célula de glicose e você tem uma captação pelas células macrofágicas. Né? Então, onde tem os granulomas, por exemplo, ele vai marcar. Então, você não vai ter uma marcação difusa, né? Vamos dizer assim, depois do preparo para o exame. Né? Então, aqui essas regiões mais brilhantes mostrou locais onde teve uma captação desse PET, tá? E outra coisa que ele faz o exame, tanto a parte metabólica quanto a parte de perfusão, né? Então, assim, vai ser uma região que você vai ter uma captação aqui de reabsorção do radiofármaco, né? Mas também vai ser uma região que não vai ter perfusão, ou seja, vai ser uma região que, por exemplo, vai ter uma cicatriz. Então, esse mismatch facilita o diagnóstico sugestivo que tem uma inflamação ali que pode ser sarcoidose junto com outros comemorativos. Tá? Além do diagnóstico, a sensibilidade em relação a alguns algoritmos, por exemplo, o japonês, a gente tem uma sensibilidade de 89%, com especificidade de 78%. Além disso, também dá para acompanhar a evolução do tratamento, tá? Então, aqui, paciente antes do tratamento, aqui depois do tratamento, você vê que diminuiu, zerou a parte da inflamação, e também tem a parte prognóstica também. A gente vai ver relacionados pacientes que estão com inflamação com pacientes sem inflamação, tá certo? Mas só que não é um exame também específico para sarcoidose, tá certo? Não é um exame específico. Então, assim, outras cardiomiopatias podem levar a imagem de acometimento também, de captação do radiofármaco, por exemplo, outras cardiomiopatias genéticas, né? Por exemplo, células gigantes, né? Tá certo? Displasia do VD, a gente tem um acometimento também de captação pelo PET-CT,
tá certo? Outras miocardites, por exemplo, linfocítica viral, tá? Até pacientes foram submetidos à ablação, assim, até mais que 3 meses depois de ablação, você pode ter uma resposta de ativação, de mostra com padrão de ativação inflamatória, tá certo? Então, que pode ter sido até por ablação. Então, realmente, você tem que saber interpretar o exame. Então, a casuística pequena aqui, 16 pacientes, com diagnóstico definitivo de cardiopatia renal hemorragênica do VD, pelo Task Force, de 2010. E esses pacientes, 7 de 16 tiveram o PET positivo, tá certo? Sendo que 2 deles foram submetidos à biópsia endomiocárdica e confirmaram sarcoidose, tá? E dos outros 5, eles tinham mutação, o perfil genético para mutação patogênica da desmoplaquina, tá? Então, na nossa área, então, e tem a chance de acometimento do saldo VD. Então, a displasia hipogênica, a gente vai ter que fazer filtrar, fazer esse diagnóstico, passar um pente fino aí. Tem alguns estudos mostrando padrões no mapeamento eletroanatômico da presença da cicatriz. Teve um trabalho, acho que vou mostrar aqui também, a respeito da interpretação do eletrocardiogramas para tentar diferenciar uma da outra. Por exemplo, PR BAV do primeiro grau, pensando em sarcoidose, padrão RSR' em V1, a área do R', né, de 1,65 metros quadrados, tá? São estratégias para tentar diferenciar o teste genético, né, para tentar diferenciar entre as duas situações, tá? Então, assim, no passado, então, assim, a gente tem o consenso de 2014 do Heart Rhythm, falando sobre sarcoidose, e já tinham também, e depois veio outro do JCS, tá? da Sociedade Japonesa. Então, assim, basicamente o diagnóstico é um diagnóstico mais difícil, porque ele pressupõe que você tem um diagnóstico histológico, né? Por exemplo, no caso, você tem um diagnóstico histológico, por exemplo, uma parte extracardíaca, por exemplo, você tem de um linfonodo, né? A doença que pode acometer o pulmão, você fez uma biópsia pulmonar de algum outro linfonodo, tá certo? E aí você já tem esse diagnóstico. Tá? E aí, daí você precisaria provar o acometimento cardíaco através de outros exames. Ou então você teria que ter uma biópsia endomiocárdica, né? Que demonstrasse a presença do granuloma não caseoso, tá? Da sarcoidose, para você bater o martelo. O problema é que, realmente, com a distribuição multifocal dessa região de inflamação e fibrose, então você tem uma sensibilidade muito baixa da biópsia endomiocárdica, né? Então, cerca de 25%. Tá? Então, pelo algoritmo da Heart Rhythm, então você teria que ter um diagnóstico histológico, tá? E no caso, uma sarcoidose cardíaca provável, tá? Se você tivesse pelo menos alguns desses quesitos, tá? Mas pelo menos você tinha que ter uma biópsia presente, ou do coração, ou então uma biópsia cardíaca que confirmasse a doença granulomatosa, tá? Então, assim, no caso desse algoritmo, que levaria a pensar em acometimento cardíaco na sarcoidose, seria cardiomiopatia ou o bloqueio inexplicado, tá? Principalmente pessoas mais jovens, abaixo de 60 anos, né? Fração de ejeção menor que 40%, TV espontânea inexplicada, assim, retirando a lógica, aquelas tratos de saída do VD, fasciculares, né? Bloqueio AV do segundo e do terceiro grau, PET, CT com captação, com padrão consistente com sarcoidose, tá? Padrão de realce tardio na ressonância cardíaca, tá? Ou captação com a cintilografia com galho. Viu-se que realmente estava difícil dar o diagnóstico e o tratamento para você começar, né? Então, realmente, nas fases iniciais tem uma resposta muito melhor do que se você deixar evoluir para a fase de fibrose, enfim, tá? Então, assim, tem outras sociedades, por exemplo, essa sociedade aqui, Associação Mundial de Sarcoidose e outras doenças granulomatosas, que ela atualizou
o critério diagnóstico dela no ano passado, colocando como critério provável, então, assim, pelo menos 50%, maior que 50% de probabilidade de a pessoa ter uma sarcoidose cardíaca, né? Que o nosso problema todinho vai ser realmente mais no paciente que tem a sarcoidose isolada, né? Quando você tem já da forma extrapulmonar, então fica mais fácil, né? Você bater esse martelo. Então, assim, quando você não tem outro cometimento sistêmico, então é só a sarcoidose cardíaca. Então, ela abriu essa janela, essa possibilidade de você dar um diagnóstico provável com critérios clínicos, não dispensando a parte da biópsia ou do resultado histopatológico, tá? Então, pacientes que reverteram a cardiomiopatia ou reverteram um bloqueio com tratamento imunossupressor, tá? Uma fração de ejeção reduzida sem outros fatores de risco, tá? Tanto pelo eco quanto pela ressonância, né? TV indutível em estudo histológico ou espontânea, sem outro fator aparente, tá? Paciente jovem ou de meia idade com desenvolvimento recente de BAV, tá? E provas de atividade inflamatória cardíaca, da cintilografia com galho, no PET-CT ou na cintilografia, tá? Então, nos pacientes que têm a forma de sarcoidose extracardíaca, a gente realmente pode ter acometimento até 10, no máximo 12% alguns estudos, tá certo? Tem alguns autores que acham que realmente a forma e falando da forma isolada, geralmente é uma coisa que estaria subclínica, que em algum momento vai apresentar uma forma extracardíaca, mas realmente vários outros autores acham que também tem a forma unicamente isolada, que é a que vai interessar muito a gente. Então, no caso aqui, voltando para extracardíaca, né? Então, a gente vai ter que fazer um screening para ver se vai ter acometimento cardíaco também, tá certo? Porque vai implicar em aumento de mortalidade. Né? Então, assim, o paciente vai desenvolver sintomas clínicos, palpitação, síncope, dispneia aos esforços, assim, descartando a parte, não piorou a parte pulmonar, né, de fibrose ou hipertensão pulmonar. Fazer eletrocardiograma somente anualmente para ver se vai desenvolver um BAV do primeiro grau, né? Ou um bloqueio novo, tá certo? Um estudo de condição novo, alteração de repolarização, ecocardiograma, para ver principalmente disfunção nova, alterações segmentares, aneurismas, tá? E Holter para quantificar distúrbio de condução ou taquiarritmias, tá? Se você, em algum momento desses pacientes achar alguma alteração nos exames, aí você pode aprofundar a investigação, lançando mão, principalmente, primeiramente, da ressonância cardíaca, tá certo? Como primeiro, e também pode associar o PET-CT, tá? Então, pelo menos uma avaliação anual desses pacientes ou com desenvolvimento de sintomas novos devem ser fazer essa propedêutica. Nos pacientes sem sarcoidose extracardíaca, então que você está avaliando ele para uma sarcoidose cardíaca isolada, forma isolada, então realmente para a gente acho que vai ser o mais difícil, né? Então, somente por conta que a gente não vai ter um resultado de biópsia, tá certo? Então, acho que realmente a gente sempre ficar ligado nesse perfil, vamos dizer assim. Tá? Não esquecer de investigar a sarcoidose. Então, somente pacientes com idade menor que 60, 65 anos, com bloqueio de segundo MOBS tipo 2 ou BAVT, tá certo? De forma inexplicada, tá? Uma TVI inexplicada, assim, no caso, tiranases idiopáticas, né? Trato de saída, fasciculares, ou o paciente já sabe que ele tem uma etiologia isquêmica, por exemplo, tá? Associação entre cardiomiopatias e bloqueios, tá? Arritmias ventriculares e bloqueio, tá? Cardiomiopatia, arritmias ventriculares e bloqueio, na presença de um acometimento, por exemplo, de linfadenopatia mediastinal, tá? Ou perilar, tá? Então, geralmente é um paciente que a gente sempre faz uma investigação com a imagem, tomografia de tórax, raio-x, certo? Para a gente ver, para expandir, e se for, é mais fácil a gente conseguir uma biópsia desses locais, tá? Infiltrado miocárdio inexplicado na ressonância, tá? Obtido por qualquer outra razão, tá?
Em relação ao tratamento, então, assim, é uma doença inflamatória, tá? Então, somente na parte, se você conseguir dar diagnóstico mais precoce, você pode mudar a evolução dessa doença, tá? Então, assim, em relação ao tratamento, classicamente sempre foi a presença de corticosteroides, tá certo? Não temos estudos, assim, comparando a dose, né? Então, assim, tem serviços que usam doses mais elevadas, acima de 40 miligramas, outros abaixo, doses menores. Faz uma associação de imunossupressores, pode iniciar inicialmente com corticoide, prednisona, depois de 6 meses, e ao longo de 6 meses você vai reduzindo a dose, e pode associar metotrexate, por exemplo, de manutenção, tá? Então, não existe, assim, um guideline definindo como seria o tratamento. Existem outros, como a azathioprina, mecofenolato. Existe um interesse atual para lançar a mão desses outros imunossupressores por conta dos efeitos colaterais a longo prazo dos corticosteroides, tá? Está em andamento um trabalho chamado CHASM-RCT, que é para avaliação de doses mais elevadas de corticoide, associada a dose menor de prednisona com metotrexate, tá? Então, esse estudo ainda não fechou ainda, tá? Então a gente vai ter uma resposta, pelo menos, para a gente conseguir alinhar uma forma de tratamento para esses pacientes, tá? O uso de imunossupressores, a gente pode levar a uma reversão do bloqueio, tá? A gente, dependendo da casuística, apesar de números pequenos de pacientes, a gente pode ter uma reversão desse bloqueio da ordem de 23 até 100% dos pacientes. Então, ele estava com bloqueio, você começa a terapia de imunossupressão, ele reverte esse bloqueio, tá certo? Então, mostrando que realmente a participação da atividade inflamatória por conta disso daí. Outra coisa relacionada à supressão de arritmias ventriculares, o tratamento realmente de imunossupressão, ela melhora muito, né? São pacientes que podem estar com alta densidade de arritmias, somente se forem polimórficas, né? Paciente pode desenvolver tempestade elétrica, tá? Então, associada ao tratamento antiarrítmico, que seja o tratamento ablativo, então, realmente, o tratamento ele vai agregar muito pensando em sarcoidose. Então, tem pacientes que realmente melhoram a resposta favorável. Eu vou mostrar num trabalho aqui no próximo slide. Tá? Em relação à cardiomiopatia e melhora, essa numa cardiomiopatia inflamatória, os estudos são um pouco discordantes, tá? Geralmente acontece uma melhora nos pacientes que têm uma disfunção mais avançada, você tem algum grau, tá? Tem estudos que mostram que pode ter piora, tá? Então, o efeito maior do tratamento imunossupressor nos distúrbios de condução e nas taquiarritmias, a gente tem estudos mais favoráveis para isso daí, tá? Eu estou mostrando aqui um trabalho de 42 pacientes que ele guiou o tratamento com avaliação do PET, tá certo? Pacientes, pelo menos até fariam um PET quase de 6 em 6 meses, avaliado em uso de prednisona, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, mostrou 5 meses depois da prednisona começou a ser diminuída e começou a ser associado metotrexate. No final, aqui, a gente observa que a parte como é que fala, de absorção do radiofármaco, né? Então, você vê que vai diminuindo, né? Então, mostrando que a atividade inflamatória vai cessando, tá? Então, e ele avaliou outros eventos, outros desfechos cardiovasculares, presença de FV, TV, diminuição da fração de ejeção, como eu falei, alguns trabalhos que pioravam a cardiomiopatia, necessidade de transplante cardíaco e morte,
Tá? Então, comparando os dois grupos, pacientes que têm uma completa supressão de atividade inflamatória pelo PET, comparado com aqueles pacientes que não teve supressão dessa atividade, a gente viu uma diferença significativa, né, de 27 para 0,03% em relação ao desfecho combinado de morte ou transplante cardíaco, né? Em relação a arritmias ventriculares, FV ou TV, redução de 53%, comparando o grupo, 53% dos pacientes que não tiveram supressão, comparado para aqueles que tiveram supressão, 22%, tá? Que foi uma diferença significativa também, ou a combinação de todos, redução de TV, FV, diminuição na fração de ejeção durante a terapia, ou transplante ou morte cardíaca, tá? Então, a gente, com esse desfecho combinado, mostrou-se que os pacientes que tiveram a redução da atividade inflamatória ao PET-CT, né, pelo menos caiu pela metade aí a chance desses eventos combinados. E o P foi significativo também. Em relação à terapia antiarrítmica, pensando nas arritmias supraventriculares, o tratamento, a gente não tem estudos assim randomizados para a gente falar como seria individualizar, assim, realmente a questão da anticoagulação a gente segue Chades-Vasque, né, algum outro, que é o que a gente usa mais para a predição de tromboembolismo, né, de gravidade de evento tromboembolismo, tá? Em relação à medicação antiarrítmica, a gente dá a preferência para os antiarrítmicos classe 3, né, principalmente a amiodarona ou sotalol. Lembrando que para a gente evitar nesses pacientes antiarrítmico da classe 1, por exemplo, propafenona, que a gente tem disponível no nosso meio, por conta de, principalmente, pacientes que têm cicatrizes, né, principalmente ventriculares, e isso pode levar a cardiopatia estrutural, né, e isso pode levar para a arritmia, antiarrítmico da classe 1. Então, geralmente, a gente não tem usado esse tipo de paciente, tá? E a ablação também, realmente, não temos dados, assim, robustos de ablação, por exemplo, de fibrilação atrial nesse tipo de paciente. Mas é uma coisa que é importante controlar esse tipo de taquiarritmia, porque vão ser pacientes que também vão ter desfibriladores, então pode ter choque inapropriado, tá? Usam ressincronizadores, né? Então, o tratamento e o controle dessas arritmias supraventriculares é importante. Em relação também para as arritmias ventriculares, fora a terapia imunossupressora, a gente vai lançar a mão de amiodarona e sotalol, como drogas antiarrítmicas, de preferência para controle dessas taquiarritmias. Dofetilide a gente não tem no nosso meio, né? Então acho que basicamente a gente vai ficar com essas duas opções. Tá? Lembrando que são pacientes mais jovens, né, que tem esse tipo de problema, então acho que por isso que nesse cenário o sotalol ganhou mais espaço, mais evidência. Tá? Acho que pensando muito em efeitos colaterais, principalmente, por exemplo, o paciente está usando imunossupressor, está usando amiodarona e está usando metrexate. Então, realmente, a toxicidade hepática é uma coisa que fica de forma mais importante. Né? Então, a gente tem que saber ponderar tudo isso daí para escolher a medicação antiarrítmica para os nossos pacientes. Tá? Em relação ao paciente vai precisar de algum device, né? Então, grande chance de algum paciente nosso precisar de algum device. Falando da parte de bloqueio do alto grau, geralmente a localização é nodal desse tipo de bloqueio. Aqui eu estou mostrando um trabalho que 325 pacientes com sarcoidose cardíaca, né? E sendo a forma de apresentação em 143 deles foi a presença de um BAVT, tá certo? E ele individualizou esses pacientes em subgrupos de acordo com a fração de ejeção, ecocardiograma. Tá? Então, ele dividiu entre menor que 35, entre 35 e 50 e para paciente com fração de ejeção preservada. Tá? E pacientes que tinham TV também, tá? A fração de ejeção ou TV, tá? E aqui fração de ejeção e sem TV,
tá? Então, eles viram com um segmento de 5 anos, os pacientes que tinham só BAVT, eles tinham morte súbita de 9% nos pacientes que não tinha TV na apresentação, tinha fração de ejeção boa e só tinha um bloqueio, tá? O pior cenário foi os pacientes que já tinham disfunção ventricular ou tiveram TV na apresentação associada a esse BAVT. Tinha presença de morte súbita até 30%. Então, mesmo no paciente com o coração ainda preservado e sem TV, só a presença do bloqueio é um marcador que o paciente realmente é um paciente que pode evoluir mal, né? Então, nesses pacientes, a gente considera, em vez de colocar só o marca-passo, geralmente é um paciente que já tem o diagnóstico, já tem a indicação de implante de um marca-passo, a gente vai optar pelo implante direto do cardiodesfibrilador. Em relação a continuar falando aqui de predição de morte súbita, existe um papel na sarcoidose cardíaca para o estudo eletrofisiológico, tá certo? Então, aqui, mesmo nos pacientes que não tiveram bloqueio, né, pacientes que não tiveram uma manifestação ainda nem de TV, nem de FV, e pacientes que não têm disfunção ventricular, ou seja, pacientes com fração de ejeção preservada. Então, esses pacientes tinham um sarcoidose provável, né? Tinham uma biópsia com acometimento extracardíaco, mas tinham um envolvimento cardíaco confirmados pela ressonância ou pelo PET-CT. Então, no segmento desses pacientes, que houve indução de uma arritmia, por exemplo, uma TV monomórfica, tá? Com um critério que ele fala que pelo menos até 3 desses estímulos, não menores que 220 de acoplamento, tá? Então, sem um protocolo muito agressivo, dois sítios de estimulação, com 2 drives de estimulação, o paciente que tem uma indução de TV, né? Então, que o estudo eletrofisiológico é positivo, ele tem realmente uma sobrevida livre de arritmia ventricular e morte súbita bem menor do paciente que tem que o estudo eletrofisiológico dele foi negativo. Então, você vê que as curvas bem divergentes, né, com peso significativo, tá? Então, o estudo eletrofisiológico, ele tem um papel na sarcoidose da gente realmente estratificar o paciente para a morte súbita. Em relação ao consenso do Heart Rhythm de 2014, ele coloca a realização do estudo eletrofisiológico como uma classe de indicação 2B, tá? Pode ser considerado em pacientes com fração de ejeção preservada, acima de 35, porque aqueles que têm, a gente vai ver, menor que 35 já tem indicação classe 1, né? Apesar do tratamento médico otimizado e depois de um período de imunossupressão, né? Se há, por exemplo, a inflamação ativa no PET-CT, certo? A ressonância também pode ser considerada para estratificação de risco, então a presença de cicatriz, principalmente naquele trabalho, aquele trabalho veio depois dessa diretriz, a gente viu que uma quantificação acima de 5,7 gramas, realmente são pacientes que têm o maior risco de apresentar morte súbita, tá? Então a ressonância vai ter esse critério prognóstico também para isso. Então, para o implante de desfibrilador, a gente tem como classe 1 os pacientes que foram recuperados de morte súbita, então a morte súbita abortada, tá? Ou tiveram uma TV espontânea ou indutível. A manifestação eletrofisiológica induziu TV. Então, esse paciente tem indicação classe 1, tá? E se ele não for candidato ao desfibrilador, não tem status para isso, mortalidade menor previsto menor que um ano, por exemplo, então otimizar o tratamento clínico. Mas vamos dizer assim, se o paciente não teve, não foi uma prevenção secundária,
tá? Então, é um paciente que já tem uma disfunção, já tem uma cardiomiopatia, tem uma sarcoidose cardíaca com a fração de ejeção menor que 35%, só o fato. Então, ele já tem uma indicação de prevenção primária, então o CDI também, para ele, é a classe 1, tá? Mas aí a gente vai pegar muito esse parte direita, né? O paciente se apresentou com síncope, né? Tem uma cicatriz na realce tardio na ressonância, tá certo? Ou já tem um diagnóstico que precisa colocar um marca-passo. Então, esse paciente também, a gente vai indicar desfibrilador para ele, tá? Como classe 2A, certo? Ou então, no paciente, também não está errado nesse paciente, por exemplo, se você não tem, por exemplo, não tem a cicatriz na ressonância, tá certo? Você pode lançar a mão teve 5, você pode lançar a mão do estudo fisiológico para esse paciente. Lembrando que em todos os casos, com arritmias ventriculares recorrentes e a presença de inflamação, por exemplo, no PET-CT, o tratamento com imunossupressor tem que estar aliado, tá? Então, o tratamento, você vê que ela é multidisciplinar aqui, tá? Então, são várias frentes de enfrentamento aí para a gente conseguir tratar esse paciente. Então, assim, quando você não vai indicar o cardiodesfibrilador, tá certo? Então, assim, pacientes que não tiveram síncope, tem fração de ejeção preservada, a fração de ejeção do VD também é normal, não tem cicatriz na ressonância, fez estudo eletrofisiológico, ele é negativo, tá certo? Não tem indicação de marca-passo, tá? Então, esses seriam os pacientes, depois desse grande filtro aí, que você não colocaria um cardiodesfibrilador. Certo? Mas lógico que você tem que fazer um acompanhamento mais próximo, né? Porque é uma doença dinâmica, né? A gente viu que realmente tem essa evolução de piora da fração de ejeção, aumento de cicatriz, presença de cicatriz, né? Então esses pacientes podem, num segundo momento, ser reavaliados e ter indicação de uma prevenção primária com o desfibrilador, tá? E em relação a comparativo com outras cardiomiopatias, né, a gente viu que os pacientes que colocaram CDI para tratamento, aqui eu estou trazendo esse estudo de 2013, foram 235 pacientes com segmento de médio de 4,2 anos, tá? E que a maioria aqui era prevenção primária, não, desculpa, prevenção secundária, tá? E mostrou pacientes mais jovens, a idade média de 53,7 anos, e mostrou que tem bastante terapia, né? Então, assim, 36% dos pacientes receberam terapia apropriada, ATP ou choque, e só choque, 30% dos pacientes tiveram choque, tá? Então, chega a ser superior do que outros estudos para outras miocardiopatias, tá certo? E um paciente mais jovem, com a fração, você vê que a fração de ejeção não tão reduzida, então, assim, comparando os dois grupos que tiveram terapias com os que não tiveram terapia, por exemplo, a fração de ejeção média dos pacientes que tiveram terapia apropriada de 38%, né, versus quase 49% do outro grupo, tá? Que não tiveram terapia apropriada, tá? Geralmente são pacientes que já tiveram prevenção secundária, né? Então, geralmente que acontece mais disparos mesmo do aparelho, tá? Então, um envolvimento cardíaco que realmente dá mais dor de cabeça. Então, é um paciente que tem mais arritmia mesmo e que vai ter esse impacto aí de terapia do CDI, tá? Em relação ao tratamento não farmacológico, a ablação aliado ao tratamento imunossupressor, a terapia antiarrítmica, né? Então ela também tem o seu espaço, tá? Aqui tem vários trabalhos mostrando ablação de TV, tá? Mas realmente séries com menos casos, tá certo? Mas de uma maneira geral,
a gente tem uma taxa de sucesso, assim, pensando em não indutibilidade de nenhuma TV ao final do exame, que varia de 25% a 50%. Então, é bem mais baixo, né, o efeito da ablação nesses pacientes. A gente tem taxas de sucesso em ablação de cardiopatia isquêmica, por exemplo, a gente pode chegar até quase 80%, pouco abaixo de 75%, quase 80%, tá certo? As miocardiopatias não isquêmicas geralmente é menor que isso, pouco mais de 60%, tá? E aqui na sarcoidose, acho que pelo substrato dinâmico, pela parte inflamatória, então realmente a gente vê que o sucesso da TV é inferior, tá? Então realmente não fica como uma primeira linha de tratamento abordagem de ablação para esse tipo de paciente, tá? Existe um consórcio que é centralizado no pessoal da Universidade do Michigan, que estuda sarcoidose. Tá? Eles têm esses dados aqui, então um estudo bem mais robusto aqui, assim, comparado com aqueles outros anteriores, em termos de casuística, que foi publicado no Heart Rhythm do ano passado, mas foi no congresso. Vocês apresentaram isso aqui na categoria de poster, né? Então, um estudo multicêntrico, né, desse consórcio internacional, centralizado lá, de 158 pacientes com idade média de 52 anos, com predomínio do sexo masculino, né? Que o tempo médio do diagnóstico da sarcoidose para o desenvolvimento da primeira taquicardia ventricular foi pouco menos de 3 anos, tá certo? Pacientes 15% recuperados de PCR, né? Síncope 34% dos pacientes que já tinham CDI em 91% dos pacientes, tá? E tempestade elétrica, né? Tempestade elétrica, 41% desses pacientes, tá? Em relação ao tempo de procedimentos mais longos, né? Então, aqui a gente vê até quase 6 horas de procedimento, né? Indutibilidade de várias morfologias, né? Média aqui de 3 morfologias por procedimento, tá certo? Mas que a ablação teve o seu papel, principalmente na redução de terapia do CDI, então foi uma redução pós-ablação de forma significativa, né? E nos pacientes, pensando num desfecho combinado de recorrência de TV, transplante cardíaco ou morte, né? Os pacientes com fração de ejeção preservada realmente teve uma sobrevida livre desses eventos superior aos pacientes já com a disfunção ventricular, tá certo? Então, isso caiu em média uns 50%, tá? Então, a gente reserva a ablação por catéter para caso de tempestade elétrica, né? Então, a gente viu que ele reduz choque, diminuiu acho que mais de 80% de quadro de tempestade elétrica nesse estudo que eu mostrei aqui, tá? E terapia do CDI, tá certo? Então, a gente vai reservar mais para esse cenário. Tempestade elétrica, muitos episódios de taquicardia ventricular refratária a droga antiarrítmica, né? Principalmente choque do CDI. Se possível, nesses pacientes, a gente fazer um trial de imunossupressão antes, né? Porque realmente pode controlar as arritmias desses pacientes, tá? E em relação à approach, abordagem, né? A gente vai atrás de modificação de cicatriz, fazer já uma abordagem combinada, epicárdica, endocárdica, possivelmente com aplicação simultânea de radiofrequência endoepicárdica, né? Ou a presença de bipolar. Pode ser que precise fazer simpatectomia, né? Então, realmente é uma verdadeira guerra, né? Atrás de triggers, né? Principalmente de extrasístoles, que podem desencadear uma extracístole geralmente repetitiva, que vai desencadear aquela TV, né? Se tiver indução de taquicardias, depende do sistema risco-Purkinje, por exemplo, fascicular, taquicardia ramo a ramo, então tem que ir atrás disso daí. Então, mostra que assim, é um substrato grande, então assim, eu tenho procedimento
também prolongado, tá? E que a gente realmente tem uma taxa de recorrência elevada, tá? Então, realmente, esse tratamento desse paciente, então a gente tem que fazer uma coisa combinada, né? Então, realmente não dá para você fazer uma ou outra terapia, né? Então, o paciente vai precisar de CDI, na grande maioria das vezes, né? Então, tem uma alta probabilidade de choque. Então, você tem que otimizar o tratamento clínico dele, né? Então, se tiver inflamação, correr atrás disso daí, otimizar, acompanhar com PET-CT para a resolução disso daí. Lançar a mão de drogas antiarrítmicas, preferência para amiodarona. Lembrar que pode ter interação com outros fármacos, por exemplo, que podem levar a hepatotoxicidade, né? No caso, o metrexate. Sotalol, a gente pode lançar a mão, né? Então, não esquecer, é uma droga que a gente tem disponível agora até no HC, tá? Acessar a inflamação, no caso, é importante, né? Para a gente melhorar tanto o prognóstico desses pacientes, né? Evoluir com arritmias, reduzir mortalidade e arritmias ventriculares, tá? Então, se tiver inflamação, tratar, imunossupressão associada a drogas antiarrítmicas e a ablação, se a gente não conseguir, através dessas duas formas de tratamento, pensar na ablação, somente nos casos de tempestade elétrica ou de terapia apropriada do CDI de forma recorrente, tá? Se o paciente não tiver inflamação, já uma doença mais avançada, com predomínio de fibrose, né? Então, vai ficar reservado mais a otimização de drogas antiarrítmicas, né? E a ablação, se necessário. Tá bom? Obrigado pela apresentação. Acho que o André é uma doença rara, né? Mas acho que o André tem um caso, acho que nós fizemos, né, André? Se puder também exemplificar, de falar como foi a evolução. À disposição, Marcão. Parabéns, Marquinhos. Beleza, Marquinhos. Parabéns. Obrigado, gente. Boa, Marquinhos. Marquinhos, eu tenho uma dúvida. Tu falou aí no começo sobre a resposta da parte de bloqueio com o tratamento, mas depois não fala de segurar o marca-passo para guardar um pouquinho o tratamento, né? Assim, claro, não estamos falando de BABT, depois, né? Que reverte com tratamento imunossupressor, né? Se segura o marca-passo. Não. Aí, geralmente, eles falam como tem essa evolução para a morte súbita, mesmo revertendo, até um terço, vamos dizer assim, em média, reverte, tá certo? O pessoal termina optando por colocar o CDI mesmo, não botar uma o CDI. vez tendo. Não, tô falando fração de ejeção preservada, aí achou só um MOBITS 2. Esses casos, eles estão pesando a mão mesmo. Pesando a mão. Então, o que eles mostraram é assim, como é um paciente que vai evoluir tem grande chance, mesmo fração de ejeção preservada, tem um MOBITS 2, até 9% pode ter morte súbita em 5 anos, entendeu? Então, esse paciente, ele já coloca o CDI mesmo. Mesmo que ter indicação só de marca-passo, só de pace, pela evolução da doença, então ele já coloca, então realmente na diretriz é um paciente para você já considerar por CDI mesmo. Realmente pesar mais a mão nesses pacientes. 9% de 5 anos não é muita porcentagem que geralmente a gente indica CDI, né? Sim, Nola. Se você pegar na hipertrófica com... Isso aí para fração de ejeção preservada. Hipertrófica é 6% em 5, né? Isso. Não, e mesmo assim, é um paciente que vai evoluir, tem grande chance de evoluir também para disfunção ventricular, entendeu? Uma parte desses pacientes evolui já com disfunção também, né? Então, de forma preventiva, então quando já tem um bloqueio desse, ou síncope, ou a presença de cicatriz extensa, mesmo fração de ejeção preservada, tem colocado também. Então, realmente eles têm pesado mais a mão. O que a gente entende é o seguinte, não existe marca-passo para sarcoidose, né? Existe CDI. Mas se, por exemplo, tiver... Essa é a máxima, Henricão? É a máxima? Pelo que eu estou entendendo aí, exatamente. Aquela porcentagem de mortalidade que aquele trabalho mostrou,
Quer dizer, o grupo melhor ali era 9% em 5 anos. O melhor era 9%, o outro... Se você pegar a hipertrófica, a gente faz primária hipertrófica com 4,5%, 5% em 5 anos, já é indicação. Mas eu fiquei uma dúvida que é o seguinte, se o cara não tiver síncope, não tiver fibrose, não tem fração de ejeção reduzida, fração de ejeção preservada e faz o estudo, não induz, não tem como pôr, Aí você não só acompanha. CDI não, né? Aí é só o marca-passo, né? Não, aí você só acompanha. Esse aí é o Não, classe e tiver 3, indicação de marca-passo. né? Mas aí... Oi? E tiver indicação de marca-passo. Se tiver indicação de marca-passo, é para um CDI. CDI. Eu boto porque CDI. o Marco Paulo falou tipo a nata, né? Seria indicação de marca-passo, mas com todo o resto falando contra o CDI. Aquele fluxograma lá, ele coloca lá, se tiver indicação de marca-passo. Você vai fazer o estudo. Se induzir, você põe o CDI. Mas se não induzir, mesmo assim, você vai... Então, para que você vai fazer o estudo? O estudo, ele estratifica, tá? Se ele já tiver você vai fazer naquele paciente que não tem cicatriz. Não, sim, sem cicatriz. Entendeu? Não tem indicação de marca-passo, Marcão. Você pega Ou então, vamos dizer assim, tu não consegue, tu tá num lugar que não tem ressonância. Entendeu? Mas se já tiver cicatriz extensa, não precisa de estudo, não. Não, beleza. Cicatriz extensa, se tiver fração de ejeção... Não, eu entendi. Cicatriz, fração de ejeção reduzida, 5, todo mundo vai ganhar CDI. Mas, paciente, que é esse que o Nola falou aí, MBAV, múltiplo tipo 2, não tem cicatriz, fração de ejeção normal, nunca se copou. Ou seja... É difícil, Marcão, um cara ter um bloqueio desse e não ter cicatriz, viu? Eu acho difícil ele não ter, né? Assim, pelo menos naquela região ali do septal, alguma coisa, eu acho que... Essa dúvida que eu acho também que quando ele começa a ter, né, Martin, que você falou de conceito lá, quando ele começa a ter um bloqueio, alguma coisa assim, a evolução da doença naturalmente vai para as causas arrítmicas também, né? E aí o CDI está muito indicado nessa situação. Pela evolução da disfunção, arritmia ventricular e disfunção. Marco Paulo, rezar para não encontrar esse paciente filé, que aí você vai ficar sofrendo. Eu acho que talvez em estágios iniciais da doença, né? Você pega um paciente que só tem a forma extracardíaca, né? E você, pegou no começo o acometimento cardíaco dele, e aí você vai seguindo. Mas eu acho que na evolução, acho que vai ganhar. Marquinhos, o que eu entendi é que tem esse estudo aí, mas não foi totalmente incorporado nesses guidelines, essa questão do bloqueio, né? Deixa eu botar, peraí, acho que tem aqui, André, deixa eu pegar aqui. Vê as recomendações. Aqui, não, assim, uma taxa de morte dessa é muito alta, né, independente, mas eu não sei se eu... tem bem aqui, olha aqui, ó. Ele bota aqui, André, ó. Você tá vendo aqui, não? Não, tô não. Esse aqui não tá vendo, não? No projetor, não, né? Agora você consegue. Pode falar que a gente acredita em você, Marquinhos. Não, deixa eu projetar. Porque eu descompartilhei. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Deixa eu ver aqui. Agora foi. Tá vendo aí? Isso. Deu pra ver? André, esse aqui é o de 2017. Ele coloca aqui, ó, síncope e ou cicatriz extensa e ou candidato para marca-passo. Sim, CDI candidato. Não, mas aí, Marco Paulo, ele fala que você pode fazer o estudo ou já pular direto para o CDI, se você quiser. Então, classe 2A. Para que fazer o estudo, então? Não, exatamente. Você precisaria, não. Se você estiver em cima do muro. Não, é em cima do muro. Porque o estudo, se induzir, vai ser pior. Exatamente. Não, é um caso em cima do muro. Se você não tiver, assim, alguma avaliação subjetiva sua, talvez mais velho, se você não está com muita vontade, o cara não está muito afim, aí você vai para o estudo fisiológico. Você viu, por exemplo, você viu aquele estudo lá que mostrou o paciente, ele só tinha o PET ou a ressonância alterada. Deixa eu ver aqui, esse aqui, né? Tem que ver o que está esse asterisco, né, antes do sim e do não, ali. Não, ali é aquele do status, Garamboni, aquele se o cara não vai morrer com 1 ano, não sei o que, essas coisas. Então, por isso, aí ele gera essa dúvida, se ele é candidato a CDI ou não. Aí as perguntas são se sim... Se ele for candidato, sim. Você faz o estudo ou CDI. Se não, você faz o estudo e tratamento clínico, caso não...
Mas, por exemplo, aquele paciente que tem uma cicatriz menor, por exemplo, por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar esse estudo aqui, ó, 2019. Essa carga de cicatriz, você mostrou ali, é maior do que 5,7%? Foi, exatamente. Não tinha, assim, não tinha uma dosagem disso aí, entendeu? Antes era qualquer cicatriz, tá certo? Ó, aqui, ó, fração de ejeção acima de 35 com qualquer cicatriz. Ó, taxa de evento 2,1%, tá certo? Então, por exemplo, se o cara tem você pode lançar o estudo nesse paciente aqui, ó. Entendeu? E, por exemplo, quando a cicatriz é grande, que ele botou esse cutoff aqui, aí realmente a taxa de evento fica grande, realmente acho que o estudo aqui nem entra, não. Eu acho que tem que ser um quadro inicial, fração de ejeção preservada, cara com pouquinha cicatriz, entendeu? Sem distúrbio de condução, mas nada. Aqui é por ano, né? 2,1 por ano. Por ano. É pouco, não, é muito, é. Tá doido. Aqui, ó, follow-up 3 anos. Entendeu? Eu acho que realmente o estudo está como 2B também. A gente está falando tá como 2B. Acho que se você é difícil você chegar para precisar ali do estudo, né? Eu concordo com o Marcão. O Marcos, é impressionante essa doença, né? A gente... Exatamente. Então, assim, se você não procura, você não acha, você acha... Não acha, exatamente. Então, eu acho que realmente no ambulatório ali, e a gente não tem essa atividade, PET, né, cintilografia, então a gente fica um pouco engessado quanto a isso daí, né? E a biópsia, André, eles falaram, pessoal, que a gente pode tentar, uma coisa que dá para fazer no HC, por exemplo, você pode fazer um mapeamento eletroanatômico e isso guiar a biópsia endomiocárdica, entendeu? Nas regiões de baixa voltagem. Para você tentar bater o martelo, né? Para aumentar a sensibilidade. E é uma doença que muda muito, quando você tem esse diagnóstico, muda demais, né? Tem essa questão de marcar passo, botar CDI. A imunossupressão também, você começa... A imunossupressão é uma coisa, realmente, é o pilar do tratamento aqui. Você lembra aquele caso que a gente tem a miocardite de células gigantes, né? Que a gente tem no nosso ambulatório, né? Então, realmente, tem que tratar agressivo esse tipo de paciente. Acho que a gente está numa fase de tentar fazer muito o diagnóstico etiológico das IPCs, né? Eu fico vendo, eu acho que isso é importante. E o que eu tenho visto também é que o pessoal, naquela série da UCLA, Marquinhos, não sei se você viu, o pessoal da Natália também, às vezes eles até param de ficar querendo ter uma questão de sarcoidose do diagnóstico, para ter um diagnóstico de uma cardiopatia inflamatória, né? Assim, não vai conseguir fazer a questão do granuloma, mas tem inflamação, você vai acabar imunosuprimindo, alguma coisa assim. É importante esses diagnósticos iniciais aí que você falou, né? Mas você perguntou aí para exemplificar, eu tenho 2 casos, né? Tipo, um caso que realmente parecia mais sarcoidose mesmo, o cara tinha câncer, chegou a ter linfonodo, mas ele fez 2 ablações de TV dele, ele com imunossupressão antes da ablação chegou a suprimir a inflamação. Eu lembro disso aí, realmente teve uma resposta dramática, né, com a imunossupressão, né? Mas eu tive muita dificuldade na imunossupressão, dei metotrexate, aí depois ele não tolerou bem, voltou a ter ICC, aí aumentei o corticoide, ele melhorou, aí tentei fazer azatioprina, não é fácil, assim, ainda mais pra gente que não tem mão, sabe? E a outra questão, e tem recente um médico de Valadares, que ele sentiu palpitação, não tinha nada assim, mas tinha uma TVNS meio longa no holter, uma só. E aí eu acabei pedindo ressonância, veio edema, um pouquinho de fibrose, PET, inflamação. E aí eu até encaminhei para o pessoal que mexe com... Até falei para o Messina entrar aqui, que eu queria que ele acompanhasse. E o pessoal, isso não é nada, eu conversei com o Falquete e o padrão da ressonância não é de sarcoidose. Eu falei, rapaz, mas não existe padrão de sarcoidose, estou certo ou estou errado?
Não existe padrão. Antes dessa aula, eu falei com a Rochelle e falei com o Falqueto. Me manda uma imagem daqui de Belo Horizonte. Ele falou, não tenho nenhum dos dois tinha uma imagem. Entendeu? Então é raro e não tem padrão específico. A doença é difícil. Mapa T1, acho que mapa T1, mapa T2, isso vai ajudar alguma coisa, sabe, André? Eu acho. Assim, se a gente não tiver o PET, eu acho que mapa T1 acho que vai ajudar. Principalmente no acompanhamento do tratamento. E o pessoal... Veio o PET, veio... Já viu, acho que... Oi? O PET desse caso, André, que o Marcão tá perguntando. Muita inflamação. Foi? E aí o pessoal, o Messina tá querendo não fazer nada, eu fico com muita dúvida num caso desse, assim. Realmente, acho que, né, com inflamação, né, André, acho que... Ou eu tentaria uma biópsia guiada, ou eu faria acho que vale a pena. Né? E seria um caso isolado, né, André? Assim, esse é o pior cenário pra gente, eu acho. Tipo, é raro essa sarcoidose isolada, né? Mas é aquele negócio que você falou, vamos dizer que deu um diagnóstico de miocardite célula gigante ou alguma outra coisa, né? Exatamente. Entendeu? Acho que sim. Porque, assim, você não vai ter uma miocardite viral, assim, crônica, né? Então, assim, a miocardite viral que eu falo assim, que o pessoal fica, aí se eles casos teve uma miocardite só. Pô, mas miocardite, esse PET tem mais de quase um ano de diferença. Pois continua com inflamação, realmente. Então, né? Uma pergunta, Marcos. Ô, Ana, tudo bom? Tudo bem? Veio a calhar sua aula, comentei com você no WhatsApp, que eu tô com uma paciente no consultório. A história dela é que ela tem 64 anos, acompanhava comigo por uma FA, teve um episódio de FA, acho que 5 anos atrás, no pronto-socorro, foi no pronto-socorro, reverteu, não tinha mais nada. E agora, desse ano, com linfonodo, identificado primeiro em cadeia cervical, mas ela fez imagem, tem mediastinal também. Ela fez uma biópsia entendi. Do cervical e veio granuloma não caseoso. Tá. E aí tá com pneumo e tal, o pneumo quer descartar de qualquer forma TB, vai fazer lavado, enfim, ficou. Mas tá com cara de sarcoidose, sabe? E aí, eu tenho holter dela, não tem nenhum BAV. Eco normal. Eco normal, até onde eu me lembro, mas eu acho que é mais antigo. Eu pedi uma ressonância para ela agora, que ela vai guardando. Como o valor PET estiver alto da ressonância, eu concordo. Fração normal, ressonância normal. Pois exatamente isso que eu estou pensando, que você está falando. Exatamente. Aí eu estava pensando aqui. Não, mas assim, o estudo vai nos pacientes que têm acometimento cardíaco, certo? Então, assim, acometimento cardíaco, nesses casos aí, é menos que 10%. Ela pode ter uma sarcoidose pulmonar. Vamos dizer assim, se ela faz a ressonância e não tem nada, é só acompanhamento de screening anual, vamos dizer assim. Mas ela teve FA. Acho que a ressonância é o divisor de águas para ela, Marcão. Oi? Mas ela teve FA, deve ter um acometimento cardíaco. Sim, com certeza. Tem infiltrado no átrio, né, dessa granuloma. Acho que vai vir alguma coisa na ressonância aí. E o PET scan teria algum benefício a fazer também? Ele, tipo assim, se a ressonância, sei lá... Se a ressonância vier sem nada, eu não faria PET, não. Pelo que eu vi aqui, não é obrigado, não. Eu acho que nessa série aí dos caras com arritmia, se eu não me engano, 1/3 com ressonância normal tinha inflamação no PET, entendeu? Então, se na fase inicial, né? O ideal, se tiver os dois, o problema é que o PET geralmente é privado, né? O PET lá do Leonardo, do Mater Dei. O PET tem que ser particular. Se conseguir fazer os dois, eu acho que é o ideal, né? Geralmente não. Só via judicial. Eu tô com um caso que eu tô investigando, Ana, também foi uma disfunção meio meteórica que foi rápida aí. Eu até pedi um teste genético também para ver. Tem menos de um ano essa disfunção desse paciente, com cicatriz na ressonância. Estou pensando em pedir, mas não pedi ainda por conta do custo, né? Sabe quanto é, André? Quanto que é? 3 mil. Um PET? 3 mil, né? Pois é. Fogo. Mas o exame faz muita diferença, né? Eu acho que sim. Se não for tuberculose, Ana, eu acho que a ressonância não fechar, eu acho que tem que pedir também. Pedir se vier normal, né? Uhum. Eu acho que sim. E cintilografia com galho, tem no HC, Marcão?
Seria outra possibilidade, né? Mais fraca, né? Mais fácil o PET no HC e a Carminha. O PET é mais fácil de fazer mesmo no HC. Mas eu acho que não sei se galho tem no roxo, não sei. Galho tem, todo lugar tem agora. Galho no roxo, tem, né? Tem no mato, tem no roxo. Galho agora tá É uma possibilidade. Ressonância, se jogar com galho. Eu acho que se o convênio cobrir, né? Acho que seria uma possibilidade aí também. O cara do Mater ficou até recente, estava no serviço que começou com esse, né, assim, um dos pioneiros desse troço de PET cardíaco, entendeu? Ele é um cara que entende do assunto. O Leonardo, André? Leonardo. Já pedi uma vez um que fez no HCO, uma porcaria, ficou horrível. O próprio pessoal tá ruim. E acho que é bom a gente também para ter mão disso daí, né? Porque assim, vai vir vários PETs alterados, saber interpretar isso aí, você tem que juntar tudo, né? E tomar uma decisão, acho que vai ser... Acho que o teste genético também veio a calhar, assim, né? Uma fase que a gente está tendo, então acho que vai ajudar. Ainda mais que você falou ali, né, Marquinhos? Eu tomei um susto com isso aí, que eu não tinha esse conceito, não. Que essas cardiopatias genéticas podem ter o PET... Pois é, que não é uma coisa fechada para aquilo, né, cara? Então você também tem que saber interpretar, né? Você tá com a displasia na mão e dando corticoide, né? Eles falaram alguma coisa, por exemplo, lamina, essas assim, se o PET, teoricamente, era para dar também, né? Eu não vi especificamente para isso, não. O caso que eu vi foi de displasia também. Mas eu acho que sim, pode dar, né? O problema é esse, né? As coisas se misturam, né? E o resultado, né, André, realmente da ablação é bem mais substrato do cão, né? Realmente. É mais EP ou mais IN? mais... mais septo ali, né, que eu já vi, assim, Ele fala septo e subepicástico, né? Mas e o cara tem que entrar fazer os dois, ele tem que entrar, acho que até pro bipolar, pro simultâneo, né, André? O ideal é chegar armado. Começa pelo EP de cara. Deixa eu ver o que mais. Sim, e outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar, para transplante também, né? Certo? Isso. Isso esqueci de comentar, e aí uma coisa que eu achei interessante, falei, putz, se você tiver, faz o transplante, depois tem no enxerto, né? Você tem sarcoidose, ativação da sarcoidose no enxerto. Eu vi, assim, realmente é um paciente que você vai estar imunossuprimido, você vai deixar uma dose basal de prednisona, né? Então, isso não contraindica você fazer transplante cardíaco nessa população, né? Entendeu? E realmente parece que não reativa tanto assim, não. Assim, não é significativo isso. Já teve algum caso de transplante no HC, Marco, que você lembra? Que eu lembro, por sarcoidose? Não. Sarcoidose, não. Eu acabei esquecendo de botar no slide, então realmente provavelmente, quando tem a forma cardíaca isolada, evolui mais para a insuficiência cardíaca, né? Pelo menos com diagnóstico, não, mas lá é muito difícil dar o diagnóstico. E esses casos que a peça vai para anátomo, Marcos, vocês têm controle disso? Não? Que aí seria quando fosse para... O brasileiro trabalha... Que aí você pegaria o diagnóstico aí, né? Ele faz essa análise de todos os corações lá. O geral brasileiro. Mas eu não sei se ele cataloga tudo, se consegue dar o diagnóstico assim, específico de granuloma. Acho que assim, indo para anátomo não é um diagnóstico difícil, né? Beleza, turma. Foi boa, né? Muito bom. Isso aí, valeu, Marcos. Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência aí. É isso que a gente fala, né, André? É bom a gente estudar esse sistema que a gente sente na pele, no ambula, né? Quanto a gente já deve ter deixado passar ali, hein? Não, que estão lá ainda, eles estão lá ainda. Que está deixando passar, certeza. Mas eu achei que com esse negócio do teste genético aí, que a Ana está organizando também, acho que realmente a gente vai dar muito diagnóstico ali. Não tem muita surpresa. Tá. Ô, Marcão,
Na genética, nós estamos fazendo um banquinho de dados com a Ana aí, viu? Se for pedir, é bom passar para ela, do HC. Tentando organizar isso lá. Então tá. Valeu, beleza, pessoal. gente. Boa noite. Obrigado, hein? Até daqui a 14 dias. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, tchau.